Olá, sou a professora Luciane Voit, estou de volta com a 7ª aula de técnica vocal. Hoje a gente vai falar sobre o 4º ponto para cantar bem, que é a projeção da voz ou a ressonância. É aonde a gente deve emitir o som para que a gente faça a técnica correta, para a gente não prejudicar a nossa voz, né? Como eu disse, esse é o 4º ponto. E na aula passada a gente falou um pouco sobre apoio abdominal, né? Eu te passei exercícios, né? E agora a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou ensinar como você vai projetar a sua voz para você não forçar a garganta, certo? Você já sabe que não pode fazer força com a garganta porque você não pode criar tensão. Se você criar tensão, ela vai ficar com as paredes fechadas, bloqueando a passagem de ar. E com isso a voz não flui. Você tem que deixar as paredes abertas para que a voz flua com facilidade, para que o ar passe com facilidade produzindo o som, né? E o que é tensão? Por que se dá essa tensão? São vários motivos. Um deles é o tom da música. Às vezes você está cantando e fala, ai, minha voz está saindo tensa, agarrada na garganta, não quer sair. Por que você está usando a técnica? Primeiro que você está usando a técnica errada, provavelmente. E tem que ver o tom da música. Não adianta você querer cantar uma música num tom que não é confortável para sua voz. Não adianta a gente pegar achar linda, ai que música linda, eu vou cantar ela igualzinha a cantora ou igualzinho o cantor. E você pega a música exatamente no tom que o cantor fez e o seu timbre não é favorável para fazer no mesmo tom que a pessoa fez. Então você acaba criando essa tensão, você acaba sofrendo e a música fica feia. Ela vai ficar bonita se você modificar o tom da música, cantando da mesma forma, para o seu tom vocal, para a sua extensão vocal. Cada pessoa tem uma tessitura vocal, cada um tem um limite. Então não adianta a gente querer fazer coisas mais agudas do que o nosso limite vocal e também não mais graves do que o nosso limite vocal. A segunda coisa é a má administração do volume. Pode estar acontecendo alguma dessas coisas. O que é má administração do volume? É fazer força desnecessária. Às vezes você quer dar aquele volumão e faz aquela força, né? Que infelizmente muitos cantores fazem. E é desnecessário. Às vezes uma música com menos volume, mas com mais brilho, com mais vibração, é mais bonita do que aquela força estridente, né? Aquela coisa terrível. A terceira coisa é o registro, né? Que você vai emitir o som. Então, às vezes, você está fazendo a música, emitindo o som no registro errado. Por exemplo, eu já expliquei que os tons graves, eles estão aqui, né? Mais próximos à garganta, mais próximos à saída. Os agudos, eles ressoam aqui, os graves. Os agudos, eles ressoam na cavidade craniana. Então, você sente vibrar na sua cabeça, você tem que jogar esse som para frente, né? Jogando para cima e para frente, para ele ressoar na sua cabeça. Então, se você não faz isso, você força a região da garganta. Então, você cria tensão justamente nas pregas vocais. As pregas vocais estão na garganta, mas você não precisa fazer força para emitir o som das pregas vocais, certo? Um outro ponto importante é o aquecimento vocal. O aquecimento vocal, ele ajuda você em vários aspectos, principalmente o aquecimento serve para preparar a sua voz para você cantar por mais tempo ou de forma correta e justamente para soltar a sua voz. Tenta cantar de manhã. Os meus alunos que fazem aula de manhã comigo têm mais dificuldade para soltar a voz. A gente tem que fazer um aquecimento um pouco mais longo para que ele consiga, né, emitir a voz limpa, né, com mais perfeição. Porque quando a gente acorda, a nossa voz ela tá meio rouca, ela tá meio, né, fraquinha, tá sem potência, porque as pregas vocais elas ficaram relaxadas, né, enquanto você dormia. Então, você tem que limpar elas de novo, né, esticar as pregas vocais para elas atingirem os tons com nitidez e clareza, né, e com a funcionalidade que você quer para a música. Agora eu vou mostrar então uma música
que talvez vocês conheçam, talvez não, é uma música do Elvis Presley, é Love Me Tender, né? Eu não vou cantar a letra agora, eu vou fazer o Boca Chiusa. Então, o que isso vai ajudar? Ele vai ajudar a posicionar a sua garganta. Lembra que eu falei, né? A garganta, ela tem que ficar como se ela tivesse com as paredes abertas. Para que você consiga essa posição, você tem que fazer você tem que sugestionar algumas coisas. Por exemplo, você pode emitir aquele som que eu ensinei na primeira aula, de colocar a mão aqui e falar manga. Quando você fala sem o gá, ó, você sente o som ressonando aqui. Isso fez você abrir a garganta, certo? Então, essa é uma das técnicas. A outra é você imaginar que você tá com uma batata quente quase na garganta, aqui na boca. Só que você tá segurando ela de forma que ela não encoste na garganta. Então, você tá fazendo, né? Só que você não precisa cantar com essa posição de boca. Não, eu tô fazendo essa posição para sugestionar, para você entender como que você vai fazer para abrir a garganta, né? Para você manter as paredes da garganta abertas, tá bom? Ou que você tá com o ovo quente na boca, essas coisas. Ou o principal, o que eu mais uso, que eu falo para meus alunos, é que você deve imaginar que você quer bocejar. Sabe quando você dá aquele bocejo enorme, só que você inspira com aquela vontade de bocejar, só que você não vai bocejar. Você vai deixar o bocejo chegar aqui, mas do lado de dentro. Só que você não vai soltar não vai soltar a voz, você não vai abrir a boca, você não vai soltar o bocejo. Você vai usar a voz. Então você vai fazer assim, ó. Faz de quando você vai bocejar. Faça comigo agora. Inspire com vontade, como se fosse dar aquele bocejo, ó. Você percebeu que quando você fez isso, o bocejo chegou aqui, você conseguiu abrir a garganta. A emissão do ar fez com que você abrisse a garganta, ó. Certo? Essa é a posição que você deve cantar, não importa o estilo da música, essa é a técnica, para você não arranhar nem machucar sua garganta e nem criar problemas futuros, né? E uma que a voz vai ficar muito mais nítida, mais limpinha, né? Então, a gente vai pegar uma música, que é a Love Me Tender, no caso. Vocês podem pegar qualquer música que vocês conheçam e fazer o Boca Chiusa, que é cantar a música com a boca fechada, fazendo apenas tá bom? Então é assim, ó. Então, isso serve para aquecer muito bem as pregas vocais. Já serve para você treinar a música que você vai cantar também, se você for cantar a música. E ajuda a emitir o som na cabeça, né? Então, você tem que lembrar, sensação de bocejo sempre, mantendo as paredes da garganta abertas. E lembrando que quando vai ficando agudo, você vai demandar um pouco mais de apoio. Aí você fala assim, aí se eu quiser cantar com mais volume, fazendo essa técnica, às vezes a voz não sai com tanto volume. Sai sim, é só você aprender a como projetar o seu ar para fora. Ou seja, quanto mais volume você quer, mais apoio você usa, certo? Então, se você quiser... Mas o que é interessante saber? Que não é o volume que deixa a música bonita, e sim a técnica. É a forma como você direciona a sua voz que vai deixar a música limpa, vai deixar a música com nitidez. Você tem que sempre tentar fazer o som ligado,
né? Um som ligado. Porque se você dá peso na voz, fazendo na garganta, você vai fazer o som desligar, porque você não vai aguentar. O teu ar vai acabar, né? Então é preciso saber tudo isso. Agora a gente vai fazer a mesma música. Quem conhece faz comigo, quem não quiser, quem não conhece faz uma outra música depois. Mas olha só, você vai colocar os seus dedos nesses buraquinhos aqui, né, que antecedem a orelha. E com a boca aberta, você vai tentar fazer a música com a vogal A, certo? Então eu peguei a música Love Me Tender, eu vou inspirar e vou fazer com essa técnica com a garganta aberta. O A ajuda a direcionar a abertura da garganta, tá? Então vamos lá. Então, eu fiz um tom, né? Essa música eu tô fazendo num tom médio, não tô fazendo um tom muito grave, nem muito agudo, né? Para vocês justamente perceberem a ressonância que nos graves, você pode ressonar eles de uma forma tranquila também, sem forçar. Se você fizer força, você sai do tom. E os agudos, quando chega na parte aguda, você só vai usar um pouquinho mais de apoio, mas vai fazer tudo da mesma forma, a técnica é a mesma, certo? Então agora a gente vai cantar a música com a boca aberta, né? Quanto mais ar você usar, então, na hora do apoio, você vai ter mais volume. Mas não é que você tem que inspirar muito ar, é o ar que você tem aqui. Esse ar que você vai dar força, vai dar a força para sustentar o volume, né? Mas é melhor quando você está treinando, quando você está aprendendo, cantar mais baixinho. Não precisa se preocupar com o volume vem depois. Quando você estiver bem seguro da técnica, o seu volume aumenta e você consegue controlar a saída e a entrada de ar com mais facilidade. Agora, se você forçar, você vai acabar indo para a garganta sem querer, né? Então, é melhor um pouquinho mais baixo, tá? Então, você tem que pensar o seguinte, quando você está cantando, você vai fazer a mesma coisa que você fez agora, fazendo com o A, só que agora você vai projetar essa voz da mesma forma para a cabeça aqui. E depois que você projetou para a cabeça, ela vai para a sua máscara, né? Então, aqui que é a máscara, é a face. Você joga o som para frente, para ele ir para fora. Então, você não precisa segurar a voz também, cantar Love me tender, love me sweet. Não, você joga para fora, cantando com toda a emoção, com a máscara, tudo certinho, né? O som tem que ser ligado e você tem que respirar quando puder, ou seja, você não pode cantar, tipo, tudo emendado. Love me tender, love me sweet, never let me go, you have made my life complete. Morri. Pra que isso, né? O som ligado é durante as frases, mas você vai parar e respirar quando for necessário da forma correta. Lembra que a inspiração tem que direcionar para a região do diafragma. E toda vez que você inspira, você lembra de abrir a garganta de novo, porque quando você termina de emitir o som e você vai parar aquela frase, vai respirar, geralmente o som faz com que a falta do som faz a garganta fechar de novo. Então você, com a produção do som, ela abre novamente. Então sempre direciona de novo para abrir a garganta, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a música nesse tom, cantando. E lembra da respiração, então. Agora observa bem como que a voz vai sair.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Então, a projeção da voz saiu nítida, sem eu sofrer. O tom, ele tá um tom grave, né, mas agradável. Ele não tá um tom muito, a voz não tá assumindo. Só que agora eu quero fazer ela um pouquinho mais aguda, para vocês perceberem como a voz sai um pouquinho mais alta, né? O volume, ele, é claro que com o apoio, ele vai sair melhor, né? Mas vocês vão ver que a facilidade no agudo, para quem tem a técnica, é maior ainda do que no grave, né? Vocês vão, depois que vocês aprenderem bem a técnica, vocês vão amar fazer os agudos, né? Então eu vou subir só um tom, tá? Eu vou fazer ela bem suave, mas com a técnica um pouco mais aguda agora. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Entenderam? Então, no agudo, a minha voz sai um pouquinho com um pouquinho de mais brilho, né? Ela aparece mais do que no grave. No grave, a voz fica um pouquinho mais baixa, né? Porque o tom é grave, então você não ouve tanto como o agudo. O agudo, ele dá mais brilho na voz, né? Então, tudo com técnica fica mais bonito, né? E você tem muito mais... Eu faço tudo tranquilamente, porque eu tô usando o apoio, faço a respiração correta. Então, é só treinar isso que você desenvolve corretamente tudo que você tem que fazer na técnica vocal. Então, agora a gente terminou os 4 pontos, né, principais da técnica. Então, a gente pegou um por um, né, falando primeiro da postura e da respiração, depois do apoio, e agora a gente falou da ressonância, que é a projeção da voz. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição, né? Nas próximas aulas ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre aquecimento vocal e eu vou ensinar alguns exercícios assim que é bom fazer sempre antes de cantar. Eles são muito importantes, não só para aquecer a voz, mas para manter a sua voz saudável, né? Para que você não prejudique a sua voz, porque se você usar a sua voz de maneira incorreta, com o tempo você pode danificar ela severamente. A gente não tem como repor as nossas pregas vocais, né? A gente não tem como consertar. Se você estragar sua voz, detonar suas pregas vocais, você não vai recuperar, certo? Então a gente tem que sempre ter em mente que é melhor fazer as coisas da forma correta, mesmo que no começo pareça assim, mas é bem mais difícil. Não é mais difícil. É difícil porque você não está acostumado, mas quando você acostumar, você vai ver que é muito mais fácil, certo? Então, tudo que a gente aprende no começo parece um pouco, assim, nossa,
eu vou ter que fazer desse jeito, mas eu tenho que pensar em tudo isso? Tem que pensar nas 4, principalmente nos 4 pontos. Postura, respiração, apoio e projeção da voz. Mas aí você vai cantar com perfeição e ninguém vai poder falar que você não sabe cantar, tá bom? Então até a próxima aula.